Introdução. Livro da história de Tobias, filho de Tobiel, filho de Ananiel, filho de Aduel, filho de Gabael, filho de Rafael, filho de escrupuloso Tobias e sua mulher perturbar essa imagem. 2 4 CF Jó 2 9. O pouco respeito religioso dessas mulheres deve ser visto no quadro de uma cultura em que a religião e a piedade eram antes de todo tribulações do homem, enquanto a mulher era considerada infante, como mostra a legislação levítica em voga naquele tempo. Número 34:6. Será que o livro de Tobias tem preceito contra o matrimônio? Os maridos da jovem Sara morreu na noite nupcial. Tobias abstém durante 3 noites. Não se encontra nos trechos considerados originais, mas somente no texto explicado de Jerônimo Teb 6:18. Segundo a Vulgata, o livro de Tobias não tem preceito contra o matrimônio, considera-o como deve de toda o judeu e o vê com muita alegria. Quando dá certo o quadro do livro é a vida familiar de Tobias, e o centro é feliz casamento de Tobias. O livro de Tobias contém belíssimas preces de louvor, de súplica e de ação de graças, comparáveis aos mais belos salmos. Sobretudo, a ação de graças em Teb 13, o povo de Deus na diáspora, com os judeus da diáspora entendiam sua própria história e suas situações no meio do mundo pagão, com cidades cooperam até em alto nível com os governantes junto, mas defendem ou encontram-se dos injustos, os naqueles e que não lhes dão a liberdade de seguir a lei de Moisés, que no Império Persa valia com a lei do rei. Para os judeus, a situação de diáspora explica também a importância de um casamento patriarcal, a consideração do patrimônio CF, o dinheiro depositado com o parente, e dos costumes judaicos, matrimônio, a serviço de conservação do povo, a medicina popular. O arcanjo Rafael, primeiro médico sem fronteiras, ensina Tobias alguns remédios de medicamento popular que certamente foram enviadamente apreendidos pelos leitos ouvintes do livro. Fica ao sul de Cádiz
de Neftali, na Galiléia setentrional, acima de Assor, no ocidente norte de Fegor. Vida piedosa de Tobias. Eu, Tobias, andava nos caminhos da verdade e praticava boas obras todos os dias de minha vida. Dei muita esmola a meus irmãos e às pessoas de minha nação, vindos comigo para o cativeiro na região dos assírios, em Nínive, quando estava na minha pátria, na terra de Israel, sendo eu mais jovem. Toda a tribo de Neftali, meu antepassado, separou da casa de Davi, meu pai, de Jerusalém, a cidade escolhida entre todas as tribos de Israel. Nela foi santificado o templo como a casa de Deus, construindo para que ia oferecer sacrifício todas as tribos de Israel e por todas as gerações, todos os meus irmãos e toda a casa de Neftali, meu antepassado, ofereciam sacrifício ao bezerro que Jerebom fizer em Dan, e isto em todas as moradas de Galiléia. Eu, porém, em algumas vezes sozinho em Jerusalém, no dia festivo, conforme está prescrito para Israel, por um decreto perante eu, levava comigo em Jerusalém as primícias, os primogênitos, os dízimos do rebanho e do gado, e a primeira tosquia das ovelhas, e dava-os ao sacerdote. Ordena a Arão para o altar. Eu também oferta o dízimo do trigo, do vinho, do óleo, das romãs, das outras frutas, aos levitas que estavam de serviço em Jerusalém. Quando em segundo dízimo o calculava numa quantia correspondente 6 anos, e gostava cada ano em Jerusalém. Quanto ao terceiro, entregava aos órfãos e viúva, os proselitos acrescentados israelitas. Eu o trazia e dava eles 3 em 3 anos, e nos caminhamos segundo o preceito referente eles na lei de Moisés, também segundo os mandamentos que deixara Débora, a mãe de teu pai Ananiel, nosso antepassado, pois pai tinha morrido, deixado-me órfão. O homem feito, casei-me com Ana, na descendência do nosso parente, e dela gerei um filho, a quem dei o nome de Tobias. Depois de partir para o auxílio entre os assírios, feito prisioneiros, cheguei a Nínive. Todos os meus irmãos, os que eram de minha etnia, comiam dos alimentos do pagão, mas eu tomei cuidado para não tocá-lo, por isso, porque me lembrava do meu Deus. De toda a oração ao Altíssimo me fez ganhar favor de Salmassar, de quem me tornei fornecendo de tudo
ele precisava, eu viajava para a Média até a morte, e ali fui depositado em bolsa de talentos de prata na casa de Gabriel, irmão de Gabriel, em regras média. Depois de Salmassar morreu o filho dele, Senaqueribe ficou o rei de seu lugar. As vias de acesso à média de seu tempo, de seu interromperam, e não pode ir mais para lá. No tempo de Salmassar dei muitas esmolas a meu irmão, eles eram de minha etnia, dava meu pão aos tinham fome, e roupas os que estavam nus. Também caso visse compatriotas mortos e lançado fora do muro de Nínive, dava-lhe sepultura. Também sepultei os que Senaqueribe matou quando voltou em Jadeia. Fugiu, pois, o rei do céu e castigara por causa da blasfêmia que ele tinha proferido nessa ocasião. Desrespeitado, matou e muitos israelitas. Eu recolhia os corpos às escondidas, eu sepultava Senaqueribe, mandava procurá-los, mas não mais encontrava. Um dos moradores de Nínive foi denunciado ao rei, que era eu que sepultava, mas me escondi quando soube que o rei estava ao par de que eu fazia, que era procurado para ser morto. Fiquei com medo e fui de toda a minha propriedade foi confiscada, e nada de resgatou não fosse levado para o tesouro real. Só fica minha mulher Ana e meu filho Tobias. Não havia passado 40 dias. Os dois filhos do Senaqueribe assassinaram e refugiaram às montanhas de Ararat. Seu filho Assadom reinou em lugar dele e nomeou Aicar, filho de meu irmão Ananel, para dirigir todas as finanças. Seu reino como pode sobre toda a admiração. Então Aicar intercedeu por mim, e eu pudesse regressar em Nínive. Essa aliança tinha sido chefe dos copeiros, chanceler, administrador e o encarregado das finanças durante o governo de Senaqueribe, rei de Assíria. E Assaradom confirmou no cargo. Aicar era do número de meus irmãos e da minha parentela.